Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje. Com a pergunta de Natan Barbosa. Professor, nessa era digital, na qual os jogos estão cada vez mais realistas, podemos considerar os games uma nova forma de sublimação? Tendo em vista que o jogador produz uma história tal qual a maioria das 7 artes? Pergunta bem legal, né? Envolve um conceito espinhoso, né? No fundo, a sublimação é um conceito de extrema relevância, né? Ele seria um dos destinos da pulsão, assim como o narcisismo, assim como o retorno ao contrário, assim como o recalcamento. Mas ele seria o destino, assim, mais otimista para a pulsão. É em função da sublimação que a gente cria arte, que a gente cria cultura, que a gente cria ciência. A sublimação é uma metamorfose da libido que torna aquilo que seria para alguns um sintoma, fonte de sofrimento, para aqueles que conseguem sublimar, um uso da fantasia que possui relevância e significância social, que produz, vamos dizer assim, um avanço para todos nós. Então, nessa linha, a pergunta é muito pertinente. Seria o videogame um suporte, uma linguagem que favorece a sublimação? Por exemplo, a sublimação da agressividade. Então, em vez de atracar com o meu vizinho, eu vou jogar Doom. Em vez de competir com a outra empresa, eu vou jogar Mario Kart. Em vez de ser um obcecado com o controle dos outros, eu vou jogar Pokémon Go. Enfim, essa substituição, a pergunta é até que ponto ela é sintomática, né? Ou seja, ela retém o desejo, ela paralisa o desejo, ela torna o desejo uma expressão de fantasia que no fundo o empobrece, e até que ponto ela é um instrumento para fazer a nossa fantasia se distender e criar novas variantes no mundo. Isso vai depender, portanto, e esse é o grande enigma da sublimação, de como cada um se comporta com o seu videogame, né? O videogame claramente pode ser uma compulsão, pode ser uma adição, pode ser uma fuga, pode ser uma maneira de criar uma bolha narcísica, um mundo onde eu controlo tudo, onde eu posso então substituir minhas relações reais por relações imaginárias. Que é como o pensamento mais conservador olha, né? Principalmente os pais dizem: esse garoto está mais interessado nisso do que em estudar e ficar com a família e etc. Esse é um juízo muito, vamos dizer assim, que não descreve com acuracidade. Muitos pais eles perdem isso por colocar coisa assim num bloco, né? Não descreve como um videogame pode ser de fato sublimatório, né? Especialmente os RPGs, aqueles que envolvem uma interação mais inteligente com o outro, aqueles que fazem a gente não só cumprir uma tarefa se esvaziando, né? Às vezes quando a gente joga um videogame uma noite inteira, você termina o dia seguinte e está assim oco, vazio, se sentindo mal, é um mal-estar. Mas às vezes não, às vezes o videogame, aquela experiência deixa e acrescenta algo em nós, e nós podemos, enfim, acrescentar algo de criativo no mundo. Esse então é um parâmetro para a gente dizer: está havendo um processo sublimatório, né? Ou seja, está havendo não apenas repetição, mas criação. Está havendo não apenas interiorização, mas troca. Está havendo reconhecimento. Está havendo um trabalho psíquico com a fantasia que torna essa fantasia um mediador mais potente para a relação com o outro, né? Eu acho que o videogame ele poderia ser comparado com o uso da pornografia. Aliás, são duas experiências que a vida digital trouxe assim de cara pra gente, né? O uso de aditivos pornográficos e o uso de videogames. Também a pornografia não deve ter uma atitude condenatória. Ela é uma espécie de muleta, ela é uma espécie de avivamento para nossa fantasia. Agora você pergunta: não, mas tem aquele cara que é em vez de, não é caminho para. Não é caminho para, não é uma forma de se aproximar e inventar coisas novas. É simplesmente uma forma de você prescindir do outro. Bom, então aí definitivamente não é o caso da sublimação. Sublimação implica que a libido ela vai ser, de certa forma, metamorfoseada, ela vai ser dessexualizada. Isso é um grande enigma para os estudiosos da psicanálise, como acontece isso. E um outro enigma é que a gente sabe que quando alguém consegue sublimar, muito sofrimento diminui, né? Muita produção de sintomas diminui, mas ninguém consegue dizer exatamente por que esse sublima e o outro não.
quais são as condições assim que tornam alguém mais favorável, né, ou mais apto para a sublimação. Isso é um enigma que fica assim remetido à retórica do gênio, ou à retórica do bom, predestinado. Esse aqui sabe fazer, aquele lá não sabe fazer. Uma coisa que te poderia dizer é que é verdade, existe um enigma da aptidão para a sublimação, mas a gente sabe que aquele que não lê, aquele que não joga, aquele que não tem experiências com o universo da cultura, com o universo social, e esse mais facilmente será inapto para a sublimação, né? Daí, minha resposta é um pouco vaga, né, sobre a função dos videogames, mas eu diria assim, uma pista para para os quais o videogame tem uma função sublimatória são aqueles que, por exemplo, se interessam em fazer novos videogames. Aqueles que se interessam em ser game designers, aqueles que se interessam em produzir músicas, em produzir roteiros, em produzir narrativas que dão suporte para os jogos, ou então a comentar e falar dos jogos como o quê? Como um meio como uma obra de arte, né? Entre eu e o outro. Para receber o nosso Falando Nisso toda quarta e domingo, inscreva-se no nosso canal. Até lá!